Tudo bem, bonitos? Vocês estão bem? Eu estou muito nervosa. Ó, eu estou muito. Trouxe uma aguinha para mim porque eu vou precisar. Jesus Cristo. Deixa eu abrir aqui e lembrar do que é que eu tenho para falar. Aqui. Eita, Jesus. Vamos lá. Deixa eu me sentar aqui rapidinho, porque eu preciso conversar um negócio com vocês. E esse vai ser um momento de desabafo. Tá bom? Deixa eu te perguntar uma coisa. Qual foi a última vez que você se sentiu humano? Você já se sentiu humano alguma vez? Você já tocou em você e percebeu que você é feito de carne? Uma carne que às vezes sangra, que às vezes chora, que às vezes faz tudo isso ao mesmo tempo. Qual que foi a última vez que você se sentiu humano? Tem um poeta chamado Francisco Rami. Ele usa essa expressão: eu sou tão humano que me dói. Você já se sentiu assim? Tão frágil, tão vulnerável que dói. Eu sou desse tipo que dói. E eu não sei porque Deus te trouxe aqui, mas eu sei porque Ele me colocou aqui para trazer exatamente essa mensagem para você. O Paulo diz em Filipenses, no texto base dessa série de ministrações, A Chave da Vitória, ele diz: não andeis inquietos por coisa alguma. Poxa, Paulo, se tem uma coisa que eu sou inquieta, se tem uma coisa que eu sou ansiosa, e não é por coisa alguma, é por qualquer coisa. Qualquer coisa. Eu troquei de tênis, porque eu fui no mercado antes de vir para cá. E aí eu fiquei na cabeça, eu vou colocar esse tênis, porque eu me sinto mais confortável com ele. E aí, quando eu estava no carro, eu vi que eu estava com um tênis sujo, velho. E aí, a Júlia mandou mensagem para os meus pais e eu não parei. E a minha cabeça ficou, eu vou subir lá com o meu tênis velho, com o meu tênis sujo. Meu Deus. E o meu pai não chegava com o tênis. E ele vai chegar atrasado. E eu fiquei inquieta. E ele chegou faltando 3 minutos. Quase morri até 3 minutos do culto começar. Isso, voltando uns 20 minutos no tempo, volta 2 dias. Eu, deitada na minha cama, sentada, chorando. Deus, eu não estou preparada. Deus, por que eu? Por que eu? Só que aí, Deus me lembrou de tudo que Ele vinha me falando. Ele falou novas coisas comigo. E o que era uma ansiedade negativa, de pensar, eu não consigo, passou a ser uma ansiedade, eu preciso estar lá porque eu preciso falar isso para você. Eu preciso que você entenda isso. Eu sou desse tipo que dói. E eu queria te fazer esse desabafo, eu queria te dizer isso, e antes de dizer, eu te peço perdão. Eu te peço desculpas pelo que eu vou dizer. Por favor, me perdoa. Mas ao longo de toda a minha vida, eu tenho sido uma pessoa profundamente triste. Profundamente triste. Ah, você tem mãe, você tem pai, você tem irmãos, você tem amigos, você tem 2 braços, 2 pernas, 2 olhos que enxergam. Eu tenho sido triste. Eu tenho vivido uma vida triste. E talvez porque eu tenho vivido assim, eu tenha uma percepção de que a humanidade tem sido
especialmente negligente com a tristeza. Não pode ficar triste, é proibido. É proibido ficar triste. Não, como assim? Alegria, alegria, alegria. E aí as pessoas bebem, as pessoas usam drogas, as pessoas fumam, elas fazem sexo desenfreadamente, elas comem desenfreadamente, porque não pode ficar triste, não pode sentir. Eu não posso sentir, então eu preciso fazer de tudo para não sentir. Porque é proibido. Porque de alguma forma a nossa natureza nos diz, você tem que estar sempre feliz, a busca da felicidade. Só que Deus te trouxe aqui para te dizer que ser triste faz parte da nossa humanidade. Faz parte da nossa humanidade. Só que talvez a gente tenha vivenciado isso de uma forma que não é saudável. Eu não sei se você já reparou, mas eu tenho essas cicatrizes aqui. Eu sei que você reparou, você já deve ter visto. Eu tenho essas cicatrizes aqui no meu braço. Essas são as que dá para ver. Tem outras pelo meu corpo, que também dá para ver. Mas tem algumas na minha alma que ninguém vê. E tem algumas que Deus já curou. E Deus me colocou aqui nessa noite para te falar sobre isso. A gente precisa aprender a ser mais humano. Só que você não vai aprender comigo. De vez em quando eu vou falar sobre mim, mas você não vai aprender comigo. Você vai aprender com aquele que foi tão humano quanto você. E foi a modo de falar, porque ele não muda. Ele não muda. Ele sabe exatamente o que você sente. Ele sabe exatamente o quanto dói ser humano. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Mateus. Mas só vale abrir a Bíblia de papel, tá? Eu tenho a minha, porque foi a pastora Ana que me deu. Só os raízes tem a de papel. Abre a sua Bíblia em Mateus 26, 36. O mesmo Paulo que diz para a gente não andeis inquietos, ele diz assim, que seja a atitude de vocês semelhante à atitude de Cristo. Que mesmo sendo Deus, ele não achava que aquilo valia a pena de se apegar. Não. Ele desceu, se fez homem, e sendo homem, ele foi servo e se humilhou. Ele se humilhou e foi obediente até o fim. Ele foi obediente até a morte de cruz. Aleluia! E é com esse ser humano que eu te convido a se parecer. Tem várias passagens. Jesus curou, Jesus fez um monte de coisa. Mas essa aqui, eu acho que não tem nenhuma que mostra o quão humano Jesus era. Essa passagem fala sobre Jesus no Getsemane. Vamos lá? Mateus 26, 36. Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsemane e lhes disse: sente-se aqui, enquanto eu vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem,
para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se outra vez para orar. Meu Pai, se não for possível afastar de mim este cálice, sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou, de novo os encontrou dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente e orou pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Depois voltou aos discípulos e lhes disse: vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. Oh, Jesus, eu tenho vivido momentos de plena intimidade contigo. Só o que eu te peço, é que para cada um nessa noite, cada um que está aqui nessa noite, este momento também seja de plena intimidade contigo. O Senhor sonda, o Senhor conhece os nossos corações, então toca em cada coração. Fala aquilo que tu queres e faça somente a tua vontade. Eu vou dizer amém, mas eu não cortei a ligação, não. Amém. Eu sempre oro assim, porque eu passo o dia inteiro orando, o dia inteiro, falando com Deus. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Não tem como administrar as emoções sem antes reconhecer que você tem emoções. Você tem. Você está vivo, você é de carne. Tem uma música do Johnny Cash que diz assim: eu me machuquei de novo, só para saber se eu ainda sentia. Essa música fala sobre o vício dele em heroína. As minhas cicatrizes, essas aqui, elas são de um momento da minha vida em que eu cheguei no ponto mais escuro da minha tristeza. Mas elas vêm de todo um caminho. Quando eu tinha 14 anos, a gente estava numa roda de adolescentes, assim como por resenha. E aí, a gente precisava escrever um texto. Um texto, né? Sobre o futuro. E aí, o meu texto era anônimo. Ia ler, mas era anônimo. E aí, o meu texto dizia: eu não quero viver o futuro que eu estou vendo na minha frente. Porque eu olhava para ele e eu não gostava dele. Eu não queria. E isso me fez sofrer profundamente. Se eu soubesse, se eu conhecesse essas palavras, talvez eu não tivesse chegado até aqui. Jesus, no pior momento da minha vida, eu fugi. Eu entrei dentro da minha cabeça, me introspectei e vivi um mundo de fantasia onde eu não sofria. No pior momento de Jesus Cristo, o começo do pior momento que ele ia viver, sabe o que ele fez? Ele não fugiu. Ele foi orar. Foi isso que ele fez. Sabe por que a gente sabe que ele não fugiu? Em Lucas 22:39. Lucas também traz esse relato do Getsêmani, só que ele começa com a frase: como de costume. Jesus sempre ia para aquele monte. Então era presumível que Judas saberia que ele estava ali, naquele monte. E mesmo sendo Deus, Jesus como humano sabia tudo o que ia acontecer com ele. Ele sabia porque a morte de cruz é uma morte para criminosos políticos. Ele sabia que é aquilo que esperava ele, porque era assim que ele estava sendo tratado. Só que aí ele não fugiu. Ele seguiu e se ajoelhou para orar, onde ele sabia que ele seria encontrado. A minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Eu sei que provavelmente você sabe o que isso significa. Você sabe quão grande pode ser uma tristeza que você sente que você vai morrer de tristeza. E Jesus se sentia assim. Ele não fugiu. E também tem uma coisa que ele não fez.
Ele não se isolou. Você precisa de amigos. Você precisa estar com pessoas. No momento mais triste de Jesus, ele sabia que ele precisava orar, ele sabia que ele precisava de Deus, só que ele sabia que também precisava dos amigos dele perto. Então ele chamou Pedro, Tiago e João. Esses 3 haviam visto Jesus no ápice da sua glória, na transfiguração. E Jesus também queria que eles estivessem com eles no ápice da sua tristeza. Só que tem uma coisa que Jesus ensina para a gente, fica muito claro no texto, que você precisa ser também amabilidade. O que significa isso? Seus amigos não são perfeitos. Só que isso não significa que eles sejam ruins. Não significa. Não significa que eles não saibam da sua tristeza. Seus amigos, em Lucas, também diz que depois que Jesus volta para encontrar, os discípulos tinham dormido de tristeza. Por que eles estariam tão tristes? Algumas horas antes, Jesus tinha falado para eles que eles iam passar por muitas tristezas. Jesus havia dito para eles que ele ia morrer, que eles iam ficar sozinhos. Jesus havia dito para eles que um deles ia trair, que o outro ia negar. Esse é o contexto. Aqueles homens não dormiram por preguiça. Eles dormiram também por tristeza. E Jesus volta e diz: Pedro, 1 hora. Nem 1 hora. Só que com todo amor, com todo carinho, ele vem e diz: voltem a orar. Porque eu sei que vocês estão tristes por mim. O Espírito está pronto. Eu sei o motivo que traz vocês aqui. Só que a mente é fraca. A mente é fraca. Então continuem vigiando, continuem orando. Mesmo diante da própria tristeza, Jesus foi capaz de ver a tristeza dos outros. Jesus chega, Jesus ora com uma alma profundamente angustiada e aí acontece uma coisa incrível. Incrível. Você tem que prestar atenção na dinâmica dos eventos. Jesus vem a primeira vez, ele ora, ele diz: a minha alma está profundamente angustiada, e aí ele diz para Deus: Pai, passa de mim esse cálice. E aí, Deus envia um anjo. Deus envia um anjo. E logo em seguida diz que Jesus ficou mais angustiado ainda. Tão angustiado que o suor dele saía como sangue. Por quê? O anjo veio. O anjo veio. O que aconteceu? O que aconteceu? Não é que a presença angelical tivesse piorado as coisas, não é que a presença angelical não tivesse feito efeito. É porque ali, diante do céu, que havia descido para ele, Jesus se derramou mais ainda, mais profundamente. Ele abriu o coração diante do Pai, ele se entregou e ele se fez mais vulnerável ainda diante de Deus. Se tem uma coisa que a gente precisa aprender é que na presença de Deus, você pode ser vulnerável. Na presença de Deus, você pode dizer tudo aquilo que você está sentindo, tudo aquilo que você precisa. É lá que você precisa se abrir. É lá que você precisa se derramar. Na presença de Deus, você precisa entrar também com simplicidade, com sinceridade e com transparência. Deus, eu preciso disso. Deus, eu sinto isso. Deus, eu desejo uma coisa que eu não posso desejar. Só que eu coloco diante do teu altar tudo aquilo que eu desejo, tudo aquilo que eu quero, tudo aquilo que eu sinto.
Jesus diz, passa de mim esse cálice. O cálice. Tem um evento histórico muito importante, a morte de Sócrates, do filósofo Sócrates. Ele foi condenado injustamente a beber uma taça de veneno. E isso era uma coisa comum. Os condenados se enfileiravam e cada um ia bebendo o cálice de veneno. Cada um ia. Quando alguém recebia uma absolvição, ele não precisava segurar mais aquele cálice. Ele passava para o próximo. O cálice representa a tristeza, representa a morte. E Jesus pediu, eu não quero viver isso. Eu sei o que está vindo. Eu sei a dor que vai ser. Eu sei a tristeza que vai ser. Eu não quero. Eu sei que é preciso, mas eu não quero. Passa de mim esse cálice. Livra-me disso. Jesus entrou, subiu aquele monte, da mesma forma, subiu aquele monte para se fazer sacrifício, da mesma forma que Abraão subiu o monte com Isaac para fazer o seu filho de sacrifício. Da mesma forma, não querendo fazer. Mas ele sabia que tudo que Deus faz tem um propósito. Ele sabia o que precisava ser feito, ele sabia a razão pela qual ele estava lá. Em Marcos, nesse relato, está escrito assim, Abba, Pai, tudo te é possível. Afasta de mim esse cálice. Aqui fica bem claro que ele sabia que Deus podia, num estalo, tirar ele dali. Ele sabia. Deus pode tudo. Deus pode tudo. Mas ele tinha plena confiança de que a vontade de Deus era a mais perfeita. Tudo aquilo que Deus quer para a sua vida é o mais perfeito, por mais doloroso que pareça. Por mais difícil que seja, a vontade de Deus, os propósitos de Deus são sempre maiores. Nada escapa das mãos de Deus. Nada. E aí, quando eu olho para isso, eu lembro de mim há muito tempo. Eu saí da igreja tem 6 anos. 6 anos que eu saí da igreja. Faz 1 ano que eu voltei. Só que voltei aos pouquinhos. Fui voltando aqui, né? Eu sou uma pessoa assim meio cética. Fui colocando um pé, depois tirando, depois fui voltando aos poucos. E eu me lembro, quando eu vejo a angústia de Jesus, eu me lembro da minha angústia. De todas as vezes que eu sofri. Só que a diferença é que Jesus tinha a plena certeza que Deus estava lá em cima, vendo ele, sabendo da angústia dele. Eu demorei muito tempo para ter essa certeza. Eu não sei se você já vivenciou algum momento de total falta de fé. Talvez você nunca tenha vivido isso. Talvez você nunca tenha sido ateu em algum momento da sua vida, mas eu já perdi completamente a minha fé. Eu me lembro o momento em que isso aconteceu. O Ref me ajudou a lembrar do momento que isso aconteceu e me deu a oportunidade de voltar para saber que todas as outras batalhas que eu ia enfrentar na minha vida, faltava uma coisa, faltava fé em Jesus, especificamente no sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Eu sabia que eu precisava disso. Só que eu me lembro como é sofrer e não ter ninguém para recorrer. Uma vez eu vi um vídeo de uma mulher, uma senhora, dizendo, eu não tenho fé nenhuma. Eu não tenho fé em nada. E aí, cheguei num momento em que a minha sobrinha ou filha, uma criança que ela amava, ficou doente e morreu.
E ela achava a fé muito bonita, porque nesse momento a tristeza dela foi dupla, porque ela não tinha ninguém para recorrer. Eu sei que hoje eu choro, às vezes pelas mesmas coisas que eu chorava antes, as mesmas coisas, as mesmas dores. Mas eu sei exatamente o que é você deitar, chorar, se derramar na presença de Deus e acordar no outro dia sentindo paz. Só existe essa paz em Deus. E existe uma coisa que a gente aprende com essa passagem. Bom, a gente entende. Ser triste em alguns momentos da vida pode ser normal. Pode ser normal. Tem um salmo que diz uma coisa incrível. Parece que se eu pudesse escrever um salmo, eu teria escrito esse aqui. Salmo 116. As cordas da morte me envolveram. As angústias de Seol vieram sobre mim. Aflição e tristeza me dominaram. Então clamei pelo nome do Senhor. Livra-me, Senhor. O Senhor é misericordioso e justo. O nosso Deus é compassivo. O Senhor protege os simples. Quando eu já estava sem forças, Ele me salvou. Eu sei exatamente o que é isso. Eu sei exatamente o que é, de certa forma, receber esse anjo. Eu sei como é. Eu me lembro que eu estava sentada bem ali. A gente estava conversando, era papo de amigo. E aí o Vitor disse, vamos orar. E aí todas as pessoas ao meu redor começaram a orar. Todo mundo orando. E eu só conseguia dizer uma coisa. Eu só conseguia dizer, por quê? Por que que eu sinto tanta dor? Por que que eu sinto tanta tristeza? Por que, Deus? Por que tanta coisa ruim acontece? E eu ficava na minha cabeça dizendo, por quê? Por quê? Deus, as pessoas aqui do meu lado, elas têm tanta fé. Elas têm tanta fé. Me perdoa. E eu comecei a repetir, me perdoa, me perdoa, me perdoa. Jesus fez 3 orações. Imagina a angústia. Ele ia, voltava. Meu Deus, os meus amigos estão lá. Eu acho que eles estão dormindo. Mas eu preciso orar. Mas eles não podem dormir? Então eu vou voltar. Volta. Ele volta na primeira vez, fala com Pedro. Vocês não podiam esperar 1 hora? Depois ele volta, ora, e aí ele volta de novo. E eles estavam dormindo de novo. E aí ele não fala nada. Ele deixa eles dormindo de novo. Todas as vezes que ele ia e voltava, ele dizia sempre a mesma coisa. Às vezes, a alma angustiada é de poucas palavras. Não consegue dizer muito. Quando eu disse para Deus, me perdoa, me perdoa, me perdoa. Deus sabia todas as palavras que eu não estava dizendo. Todas as palavras que eu não estava dizendo. Ele sabia todas as palavras que Jesus não estava dizendo. É por isso que ele mandou o anjo. Deus sabia tudo que Jesus sentia. Ele sabia tudo que eu sentia. Ele sabe tudo que você sente. Todas as palavras que você não diz. Ele sabe. Ele conhece as suas palavras antes que elas saiam da sua boca. Quando eu disse, Jesus, me perdoa, me perdoa, me perdoa, o Espírito Santo veio sobre mim e me batizou. De certa forma batizou, né? Porque existem vários dons do Espírito, né, Rogério? Ele me deu o dom de falar em línguas. Ele me deu esse dom. E eu não pedi. Eu não pedi. Eu não estou dizendo que você não tem que pedir. Eu estou dizendo que foi assim comigo. Eu não pedi. Porque Deus sabia que o que eu precisava era de fé. E o dom de línguas é exatamente para isso, para edificar a sua fé. Ele disse, eu existo. Quer saber que eu existo? Toma. Eu existo. Depois de tudo, Jesus vai e volta, vai e volta. Na última vez, os discípulos ainda estão dormindo.
E aí ele diz, ei, vocês ainda dormem? Chegou a hora. Eu não estou dizendo nada disso aqui para que você permaneça triste. Não é para que você fique triste. Mas é da mesma forma que algumas horas antes, Jesus disse para ele, eu não estou dizendo essas coisas para que vocês fiquem tristes, eu estou dizendo para que vocês tenham paz. Para que vocês tenham paz. E aí Jesus diz uma das coisas mais importantes. Ele diz, no mundo tereis aflições. Algumas horas antes de tudo isso aqui, ele diz para os discípulos, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Presta atenção na palavra, eu venci no passado. Sabe por que Jesus disse, eu venci no passado? Porque ele já havia vencido desde o começo dos tempos. A sua vitória já estava garantida antes que você nascesse. Jesus disse, eu venci o mundo. Não são vocês que precisam vencer ele, eu já venci. Só que o mundo é difícil, o mundo é ruim. As aflições vêm, as coisas tristes vêm. Reconheça que elas vêm. Não se embebedeça em uma felicidade falsa, porque no mundo existe uma felicidade falsa. Não existe felicidade, não existe alegria fora de Cristo. E isso é até um pleonasmo. A gente diz vida em Cristo. Vida em Cristo. Tem vida em outro lugar? Não tem. Só existe vida em Jesus Cristo. Se eu soubesse disso antes. Se eu soubesse disso antes, eu não teria morrido. Porque dentro da minha alma, dentro do meu coração, eu morri. E aí Jesus veio e me trouxe de volta à vida. Não existe vida fora de Cristo. Isso não é para que você fique triste, é para que você tenha paz. E para que você reconheça que só existe alegria em Cristo. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Isso significa que mesmo no meio da sua tristeza é possível encontrar alegria em Cristo. Porque só existe alegria nele. E aí, Paulo vem e diz isso. Só para acabar comigo. Alegre-se sempre no Senhor. Ele diz de novo, alegrem-se. Seja a amabilidade, seja amável, seja gentil com vocês. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, porque perto está o Senhor. Não é longe, é perto. E aí ele diz, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração, súplicas e com ação de graça, apresentem seus pedidos a Deus. Derrame-se na presença de Deus. Você tem medo, você tem dor, coloca tudo isso diante do altar. Porque Deus ouve, Deus sabe. Se for preciso, Ele manda o anjo. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Dói, sofre, é angustiante, a vida é angustiante, ser humano dói. Só que o nosso coração, ele diz, guardará o coração e a mente. Isso aqui é tudo a mente. A sua mente, essa mente maluca que pensa o tempo todo. Quando você guarda ela em Jesus, todos esses pensamentos, todo esse vendaval de entendimentos, de coisas que não servem para nada, tudo isso se transforma em paz. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Não é para você pensar,
tenho uma tristeza e aí eu vou abraçar ela. Não. Eu tenho uma tristeza e eu preciso tratar isso. Eu preciso cuidar disso. Eu preciso pensar naquilo que é bom, naquilo que me faz bem. Eu preciso estar com meus amigos porque eles me fazem bem. Ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam e ouviram e viram em mim. E o Deus da paz estará com vocês. Faz um favor para mim. Te pedir uma coisa. Já acabando. Da próxima vez que você disser que a alegria do Senhor é a fórmula da vida, não fala isso da boca para fora, porque não existe verdade maior do que essa. Significa que a alegria que vem de Deus, porque ela só podia vir de Deus, é aquilo que nutre a vida, porque só existe vida em Deus. Então, como você está feliz agora, como você está alegre, bate palma, diz amém para Cristo.